Bom dia, sexto ano. Vamos começar agora a Vamos nossa a aula aula sobre autocontrole, autocontrole, semana da, 2, da professora Stefani. né? Vamos estar de mãos dadas com a professora Stefânia, por quê? Porque nós vamos estar trabalhando a língua portuguesa também, né? Então, vamos estar trabalhando com a professora Stefânia de mãos dadas com a língua portuguesa. É o PET 4, né? Vamos assistir uma aula bem bacana. Estou aqui hoje com a Maria Fernanda. Dá um tchau, Maria Fernanda. Isso. Agora, eu vou colocar aqui para a gente assistir uns slides bem bacanas. Bom, gente, plano de estudo tutorado, né? Sexto ano, fundamental, semana 2, volume 4. Professor Reginaldo Daniela Martins. Isso, então nós já estamos na semana 2 do PET, volume 4. Olha que legal. Autocontrole. O que será que significa autocontrole? É a habilidade, né, de tomar as rédeas de nossas emoções, em especial as mais fortes, né, como a raiva. Apelamos para a nossa capacidade de autocontrole, por exemplo, quando tentamos manter o foco numa tarefa que deve ser realizada sem distrações. Não é verdade? Estudar. Tipo, estudar, isso mesmo, né, Maria Fernanda? Por isso que a gente sempre fala, o cantinho de estudo de vocês deve ser um cantinho organizado, né? Com pouco barulho. Pega o material, traga tudo para o local, se possível, gente, sem barulho algum. A gente sabe que às vezes é impossível isso, né? Mas reduzir o barulho e sem foco de distração, sem uma televisão ligada perto, sem um joguinho ligado, né, perto também, que qualquer coisa distrai realmente a gente, né? E os estudos são uma parte importantíssima. E por que a gente tomar as rédeas, né? As rédeas aí fez uma alusão, né? Por exemplo, as rédeas são as rédeas que a gente controla um cavalo bravo, né? E às vezes, gente, a raiva, a gente tem que controlar essa emoção chamada raiva. Duas emoções que a gente tem que aprender a controlar: a raiva e o medo, né? A raiva, porque uma pessoa com raiva, ela é capaz de coisas que depois ela se arrepende, né? Por isso que a gente tem que controlar. É importante, quando você estiver numa discussão com um coleguinha, em vez de partir para as vias de fato, o que são as vias de fato? Às vezes é uma agressão física, né, gente? É a gente pensar um pouquinho, parar, contar até 10, depois vocês vão ver que uma ação, uma atitude tomada com a cabeça fria, igual se fala, né, gente? Sem o calor da emoção, é muito mais racional, é muito mais assertiva, né? Outra emoção também que a gente tem que controlar, gente, é o medo, né? A gente sabe que o medo é importante para o ser humano? Claro que é o medo que faz com que a gente evite entrar, por exemplo, numa confusão, a gente evite, por exemplo, entrar num lugar que a gente não conhece, Uma pode ser um lugar, enrascada. uma enrascada, um lugar perigoso, né? O medo que às vezes você está num lugar muito alto evita que você caia daquele lugar. Então, o medo é também um artifício de sobrevivência do ser humano. Mas tem hora que o medo é tão assim, toma tão conta da gente que nos incapacita de fazer algumas coisas, né? E não pode. Às vezes, por exemplo, você está fazendo uma atividade, você fica com tanto medo de não saber fazer que você deixa de lado. Não, tem que enfrentar. Chama o papai, chama a mamãe, chama um coleguinha, né? Se for na aula, chama o professor para te ajudar, um irmão, né? Uma irmã, um amigo, que aí você vai conseguir vencer esse medo. Às vezes também está com medo, tem muita gente que tem medo do escuro, né? De dormir num quarto escuro, né? Aí até a Maria Fernanda tem. Mas o medo, gente, o que é o medo? Fecha o olhinho, olha, você vê tudo escuro. Então, quer dizer, o medo é a ausência da luz. Não tem nada que exista no claro que não existe no escuro quando você fecha o olhinho. Então, é controlar, dominar esse medo, não deixar que o medo seja mais forte que a gente. Né? A gente tem que controlar. Então, medo, raiva, são emoções que a gente tem que ter o autocontrole para controlar mesmo. O autocontrole é isso, é você no comando da situação, né? Eu coloquei aqui imagens de situações que a gente tem que ter autocontrole, né? Então, vou mostrar para vocês. Por exemplo, a gente tem até uma primeira imagem aí, é uma luta no ringue de boxe, né? E você brigando com o seu cérebro. É isso que acontece na raiva, né? Você fica nervoso e todas as suas reações racionais somem naquele momento. Aí nós temos até uma alusão aí, né? A pessoa está com tanta raiva que está saindo até fumaça dos ouvidos dela. Na verdade, nem acontece. Né? Aqui, quem nunca, né? Às vezes você está carregando um monte de coisa, tem um sapinho carregando um monte de coisa e cai justamente, você está até sem braço já para carregar aquilo tudo e acaba caindo alguma coisa no chão. Vem com a sensação de raiva, vontade de jogar tudo para cima, né? Não pode, né, gente?
Aqui nós estamos vendo aqui o medo, olha só, o Medo de menino, fantasma. né? O medo de fantasma, no Fantasma nem escuro. existe. Né? E fantasma não existe, aí a Maria Fernanda falando. Vamos pensar numa coisa bacana, quando você estiver numa situação de medo assim, fecha o olhinho, pensa numa coisa bacana que você gosta, né? Que aí o medo vai embora. Aqui nós temos também a garotinha, estava fazendo o dever dela, ela ficou com medo de não saber fazer. Então, o que aconteceu? A mãe veio e deu apoio. Então, gente, eu coloquei aqui exemplos, situações que causam aí esse descontrole, né? E que a gente tem que usar o autocontrole. Agora, olha só, formas de autocontrole. Trânsito, né, gente? Essa primeira imagem aqui é o trânsito, né? Trânsito das Até a grandes cidades. calma. Até em Cataguases mesmo, o trânsito está ficando complicado, né, em alguns horários. Mas se a gente sair do carro, fica brigando, xingando o outro motorista, né? Vai ajudar em alguma coisa? Não. Olha que interessante, olha só, pensa numa coisa positiva. Aí o desenho da figura aí, né? O homem está pensando que ele está numa boa, né? Que ele está passeando aí sobre os carros. Aqui nós temos uma menina, olha só quanta pressão que estão fazendo. Ela é o chefe, trabalho, estudo, relatório para entregar. E ela está ali, ó, ela fechou o olhinho dela, vou me concentrar, vou me acalmar, que daqui a pouco eu dou conta de fazer isso tudo. Aqui nós temos também uma outra foto, né? A moça também com o computador. Quantas vezes o computador dá problema, né, gente? A gente fica com raiva, a gente fica com vontade de jogar o computador longe. Não pode. Tá Não caro. pode, que vai custar caro, né, Maria Fernanda? Maria Fernanda falou bem. Então, para, dá uma pausa, né? Aqui nós temos também, olha só, duas amigas brigando, né? Quase saindo às vias de fato. E o colega no meio, calmo, né? Numa atitude zen que a gente fala, né? Porque, gente, se ele também fica nervoso, o que vai acontecer? Serão três pessoas nervosas, com raiva, perdendo a razão. E ele tem que se controlar para tentar ajudar as amigas, né? Vou passar mais um slide para a gente aqui. Então, gente, autocontrole é isso, é controlar as nossas emoções, de preferência, gente, as mais fortes. Ai, Que alegria é tão bom, né? Vamos deixar a alegria extravasar. Tristeza também é uma emoção que a gente deve controlar. É necessária, é claro que é, ninguém é alegre o tempo inteiro, mas na medida do possível, vamos buscar controlar, vamos identificar a causa, vamos pedir ajuda, tá? E a raiva e o medo, tentar controlar ao máximo. Autocontrole das emoções é isso. É a gente tentar arrumar uma forma, né? Cada um vai ter a sua forma, de controlá-las para que elas não nos dominem, tá? E eu vou fechar esse slide aí com uma frase bacana de Mahatma Gandhi, né? Mahatma Gandhi foi um sábio, né? Da Índia, e deixou grandes ensinamentos para nós, né? Aqueles que têm um grande autocontrole, né, Marica? Que estão totalmente Absorto. absurdos no trabalho falam pouco. Palavras e ações não andam bem. Repare na natureza. Trabalha continuamente. Demais. Em silêncio. Gente, é o que a gente fala, né? O silêncio vale ouro. O silêncio vale ouro. Então a gente tem que escutar, trabalhar direitinho, ter autocontrole nas nossas ações, porque a mãe natureza, olha que frase bonita, a mãe natureza trabalha continuamente em silêncio. Bacana essa frase, né? Daqui a pouquinho eu vou estar postando, meninos, as atividades, tá? Eu vou estar postando as atividades da semana 2, tá bom? Vou estar postando as atividades da semana 2. Forte abraço para vocês, né, Maria Fernanda? Dá um tchau para a turminha. E até a nossa próxima aula. Mandem fotos, não deixem de mandar as fotos das atividades. Qualquer dúvida, estou no Conexão Escola, no WhatsApp ou no Face. Forte abraço, galerinha. E Messenger também. Forte abraço. Se tiver com vergonha, manda. Isso, manda foto.